qualidade ali do áudio fique um pouquinho melhor. Não está saindo nada aqui, é só para entrar. Vamos lá, ó. O que eu quero fazer com vocês? Esse curso está começando hoje, ele acho que vai levar alguns meses, tá? E a proposta que a gente nem teve, às vezes você vai perceber que essa aula de hoje não teve naquele curso que a gente fez lá na Escola da Bíblia, mas eu queria começar com alguns conceitos. A aula pode até parecer um pouco teológica demais, mas se a gente não partir disso aqui, lá na frente a gente vai ter confusão. Lá, se a gente for deixar para discutir esses assuntos de hoje, e não só de hoje, da semana que vem também, não. Se a gente deixar isso lá para frente, aí vai virar uma salada. Então é melhor a gente começar agora. Então eu diria que essa aula de hoje é um pouco conceitual. A gente vai definir alguns conceitos. Por exemplo, eu queria hoje falar da nossa natureza como seres humanos. Qual que é a diferença de uma pessoa que é cristã para uma pessoa que é ateu, por exemplo? Qual é a diferença básica? Suas crenças. Acreditar em Deus. Isso, acreditar em Deus. E aí, assim, a diferença, pensando na natureza nossa como seres humanos, o que o ateu pensa sobre o ser humano? Morreu? Acabou. Então, para ele, não existe um lado espiritual, imaterial. Tudo que existe é a matéria. E você morreu, seu corpo vai voltar para o solo, seu carbono todo que tem no seu corpo vai voltar para a terra e vai dar alimento, origem a outras plantas, né? Enfim. Mas a gente pensa assim também? Como que a gente se enxerga? Então, uma maneira mais simples de dizer é: nós concordamos com eles, com os ateus, no fato de que nós temos um corpo. Nós não discordamos disso, mas termina aí a história? Não. Há um lado que a gente chama de imaterial. Cadê os cadernos e as canetas de vocês? Estou vendo a Judite anotando ali. Tem caneta aqui, ó, tem papel. Mas eu incentivo mesmo vocês a. Aqui, ó, papel, caneta. Obrigado. Você está me falando? Obrigado. Então a gente concorda com um ateu, alguém assim, que entende que há um corpo, nós temos um lado físico, está aqui ele, ó, e ele um dia vai morrer, concordamos. Mas a gente também entende que tem um lado que não é material, né? E aí a gente lembra que a Bíblia fala desse aspecto do corpo material e o imaterial. Qual que Paulo vai chamar? O homem exterior, que é o que envelhece, que se corrompe, e o outro homem, que é o contrário do homem exterior, que é esse que eu vejo. Tem alguma coisa lá dentro de você que eu não vejo, que é o homem interior, certo? Então, assim, nós somos. Qual que é a nossa composição, vamos dizer? Composição. Qual que é a nossa composição? Nós temos um corpo que é físico, que é a parte material, certo? Nós temos o que é além do corpo. Como que a gente ouve dizer essa parte aí que é a imaterial? Ela é o quê? A alma. A alma é a parte imaterial. Mas também tem outro nome que a gente ouve, geralmente associado com esse, que é espírito. Aí aqui a gente já tem um desafio. O espírito, que ele também, assim como a alma, é imaterial. Aí aqui a gente já tem um desafio. E assim, a gente vai ter que ser bem humilde
quando a gente começar a pensar sobre escatologia e essas coisas, porque eu vou tentar ao longo do curso, lógico, sempre ser o mais verdadeiro possível, né? E conto também com as opiniões de vocês, com as colocações. Lembrei de um texto, como que esse texto se encaixa dentro desse argumento? Vamos trabalhar tudo isso, tá? Eu quero ser o mais honesto possível em dizer que, falando sobre o fim e sobre certos assuntos, a gente não tem como bater o martelo. Aqui a gente já tem um desafio, né? E hoje eu vou falar sobre eu vou tentar escrever o máximo possível as coisas, porque são, às vezes, palavras difíceis. Qual que é a diferença entre di e tri? Di tem a ver com 2, né? Tri tem a ver com 3. Então, tem gente que acredita que nós somos formados por... São quantas partes? 3. Então, quando eu acredito que o meu corpo é formado por essas 3 partes, isso é uma doutrina chamada tricotomia. Mas existe uma outra linha que acredita que não. Na verdade, nós somos formados por 2 partes, sendo que a alma e o espírito são correlatos. A Bíblia pode usar tanto a alma como o espírito, na verdade, para designar uma mesma parte do ser humano. Então, deixa eu ver como que eu posso fazer isso, né? Tricotomia são 3, eu vou fazer assim, ó. Alguns acreditam que o corpo existe, tá certo? Mas alma e o espírito são uma coisa só. Então aqui é a dicotomia. Não nega. Pode falar. Mas se você atrapalhar, Hã? uma pergunta, está na Bíblia. Existe um só corpo, uma só alma, um só espírito. Né? Efésios fala isso, mas lá em Efésios, então a gente já tem mais uma dificuldade. Então eu vou tentar ser o mais honesto com vocês. Lá em Efésios, quando Paulo fala isso, o espírito que se entende que é mencionado lá não é o nosso espírito, é o Espírito de Deus. Porque todos os elementos que ele usa lá são elementos que têm a ver com Deus. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só corpo, e não é o meu corpo, é a igreja que ele está falando, e um só Espírito. Então, se todos os elementos que ele cita lá têm a ver com Deus, até o batismo, que é para nós, mas é uma dádiva de Deus, então logo aquele Espírito, aquele corpo, são o corpo de Cristo, que o contexto ali de Efésios capítulo 4 é esse, e o Espírito é de Deus. Lucas, mas por que eu tenho que deduzir pelo contexto se o Espírito é de Deus ou se é o meu? Porque quando a gente vai para os manuscritos originais da Bíblia, os manuscritos gregos que Paulo escreveu e o que foi copiado, a gente tem um tipo de manuscrito chamado manuscrito uncial. Tá? Isso não tem a ver com a aula de hoje, é mais pela pergunta do Toninho. O que é o manuscrito uncial? O grego, na época do Novo Testamento, ele era escrito todo junto, tudo em maiúsculo, sem espaço. Tá, peraí, Francisco, rapidinho. Então, lá está escrito assim, ó. Paulo escreveu assim, ó, né, em grego, tá? Há um só corpo, um só Espírito, tá? E o texto segue. O grego no Novo Testamento, quando você olha os manuscritos mais antigos, que são os manuscritos unciais, eles são todos em maiúsculos, sem espaço entre uma letra e outra, era assim que se escrevia, sem vírgula. Hoje, quando eu leio isso, tem um espaço, tem acento, tem um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, aqui tem uma vírgula. Então, qual que é a implicação? Que quando você lê lá na sua Bíblia em português o Espírito de Deus, como que está escrito? Está escrito assim, não está? Aí você fala, opa, aqui é o Espírito Santo. Por quê? Porque o E está maiúsculo. E quando você lê o Espírito humano, se você vê, por exemplo, Romanos 8,16, que Paulo diz, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No mesmo versículo ele cita o Espírito de Deus e o nosso. O de Deus aparece com letra maiúscula, o nosso com letra minúscula. Só que no original, como que está?
Está aqui em maiúsculo. Quem foi que disse que aquele é o de Deus e o outro não é? Então é o contexto que diz. Os tradutores estão colocando em maiúsculo, e a gente até tem textos difíceis, por exemplo, João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, que ele fala: o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de vem nem para onde vai, assim é o Espírito de Deus. A palavra para vento e para Espírito é a mesma palavra, é pneumatos. Como que eu sei que está falando de vento e como que eu sei que está falando do Espírito Santo? Os tradutores estão se esforçando, tá? Para nos explicar, tá bom? Isso, obrigado. Então, o Toninho leu na linguagem de hoje, vou repetir a leitura, mas deu já para perceber, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele não está querendo dar uma aula da nossa composição. O que ele quer dizer no fechamento da carta é que a gente, como um todo, sem faltar nada, precisamos estar prontos e preparados integralmente para a vinda de Jesus. Não dá para pegar esse versículo e fazer teologia nele, mas é fato que ele está mostrando que a gente tem um corpo, que é essa parte material, uma alma e um espírito. Tem um outro texto aí que vocês vão lembrar, que fala também sobre isso aqui? Tem ou não? Dá uma dica. Porque a palavra de Deus é mais afiada. Vamos lá, do que uma espada de dois gumes, e a espada divide alma e espírito. Isso. Hebreus 4:12. Muito bem, Gessiano, parabéns. O que diz lá, Gessiano? Vai lá então. Quem pode ler para a gente? Hebreus 4:12. O que diz? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso. Então o soldado romano, naquela época, ele pegava você fazendo alguma coisa errada, né? Você não ia ter audiência de custódia, né? Ele sacava logo da espada e fazia o que com você? Cortava você, aquela espada afiada, né? Espada de dois gumes, é aquela que corta desse lado. É diferente da nossa faca, né? Que a nossa faca corta só de um lado. A espada romana, ela cortava na ida e na volta. E ele diz, a palavra de Deus, ela é ainda mais afiada do que uma espada que tem corte dos dois lados. Porque a palavra de Deus, e aí, vamos tentar imaginar o que esse texto está dizendo, ela é capaz de separar. A palavra de Deus é capaz de separar coisas que espada nenhuma separa. Por exemplo, a alma e o espírito. Então, de fato, existe talvez uma conexão entre esses dois elementos aqui, ó, que é uma conexão, fica difícil saber onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu nem consigo descrever. Quem consegue só separar isso aqui? Está certo, mas pela leitura que a gente fez, a palavra de Deus, eu não consigo distinguir em mim ou em você qual é a diferença onde a alma para e onde começa o espírito. As duas são uma parte imaterial do homem, mas a palavra de Deus consegue fazer isso. Aí de novo, né? Será que o autor de Hebreus estava querendo fazer teologia por isso? Ou ele quer mostrar o poder da palavra de Deus, a capacidade que ela tem de entrar dentro da gente e julgar as nossas intenções de um modo que nenhum outro ser humano, às vezes até a gente não pode fazer, né? Paulo até vai trabalhar isso em 1 Coríntios, quando eu fizer a mensagem na semana que vem, eu menciono que Deus é capaz de me julgar a uma profundidade que nem eu mesmo sou. Talvez você não seja honesto, ou eu não seja honesto o suficiente para dizer por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo.
mas Deus consegue sondar o meu íntimo de um tal modo e discernir quem eu sou e o que eu faço, por que faço, lá nas profundezas, ainda que eu consiga enganar os outros e até consiga enganar a mim mesmo. Então, assim, de novo, ninguém discorda que há um corpo, até o ateu entende que nós somos assim, mas ainda tem a parte interna do homem, que é a parte que não é material, e o que não é material é espiritual. Então esse é o lado espiritual. E aí, se nós temos uma alma distinta do espírito, o homem seria então formado por três coisas, e isso é a tricotomia. Mas se alma e espírito designam uma única coisa, então nós somos corpo e alma ou espírito, tanto faz a linguagem que você vai usar. E aí nós seríamos uma, duas coisas. E isso é dicotomia. Estou começando aí para falar de como a gente é composto, porque isso afeta, né, o modo como a gente vai pensar na escatologia. Se eu tenho três partes, quando eu morro, para onde cada uma dessas partes vai? E se eu tenho duas, a história já fica diferente. Então a gente precisa começar falando isso. E sabe que a Bíblia ela não se preocupa tanto em dizer assim, do que nós somos formados exatamente. Por isso que, se você, depois de estudar, tá, diz assim, olha, eu acho que eu fiquei mais alinhado com essa visão da dicotomia, ou não, eu acho que eu fiquei mais alinhado com essa. As duas visões são ortodoxas. As duas visões são possíveis, não são tratadas como uma heresia dentro do cristianismo. Quem está pensando assim, não vai para o inferno, ou assim, ou o outro vai para o céu. Sabe aquele tipo de pensamento não ortodoxo? O que é um pensamento não ortodoxo? É o que é heresia. Heresia é, Jesus não é Deus. Isso é heresia, certo? Ou não? Jesus é Deus ou não é? É. Mas tem gente que diz que ele não é? Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Para eles, Jesus é um semideus. Ele é alguém inferior a Deus. Isso é uma heresia. Então existem certos tipos de escolha, né? Se eu posso chamar de escolha, mas existem interpretações que eu faço da Bíblia que são possíveis. Essa é possível. Mas, por exemplo, dizer que Jesus não é Deus não é possível. Isso já desconstrói o cristianismo. Dizer que Jesus não ressuscitou, isso é uma heresia. Enfim, então aqui a gente vai poder trabalhar. Eu tenho a minha posição que eu concordo? Tenho. Mas tem hora que a minha posição parece não responder, parece que a outra posição responde melhor? Tem. Então a Bíblia, ela trabalha muitas vezes assim, porque ela não se preocupa tanto em falar da onde a alma vem, nem como ela é composta, mas aonde ela foca mais é o destino da alma. A gente tem mais informações na Bíblia sobre para onde essa alma vai do que de onde ela veio. O que ela vai se tornar do que exatamente o que ela é agora. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, para eu poder seguir para o próximo ponto? Não mesmo? Desde o primeiro século, na era lá de Jesus, e até antes de Jesus, né? Platão, Sócrates, todos eles já pensavam sobre isso, né? O que o ser humano é formado. Naquela época, um bom filósofo era diferente de hoje. Hoje um bom filósofo, bom, tá? Bom assim, um homem respeitado dentro da academia, ele é ateu. Naquela época, todo filósofo, ele também enxergava a espiritualidade humana. Então Platão, ele já trabalhava com essa situação da alma. Mas qual que era a diferença? Para eles, a alma era uma coisa boa, poderosa, só que a alma estava aprisionada. Aonde? No corpo. Então, você teria, segundo a visão dos filósofos gregos lá, até antes do primeiro século, né? Platão é do quarto século antes de Cristo, você teria um potencial gigantesco dentro de você que não consegue sair para fora porque ele está preso pelo corpo.
Você tem potenciais, tem capacidades, mas a sua alma ela está sofrendo dentro do seu corpo. E essa filosofia grega entrou na igreja no primeiro século e foi chamada de gnosticismo. Você não acha essa palavra na Bíblia, gnosticismo, mas você acha o Novo Testamento combatendo firmemente essa doutrina. Então, João, quando ele escreve as suas 3 epístolas, né, 1ª, 2ª, 3ª João. Paulo também, talvez, quando escreve aos Colossenses. Pedro também, quando escreve a 2ª carta dele, eles estão combatendo essa doutrina que era chamada de gnosticismo. Gnosticismo vem de uma palavra grega que começa com gnosis, que é conhecimento. Então, o que os gnósticos pensavam naquela época? Que eles tinham uma revelação superior aos apóstolos, que dava para eles um entendimento sobre Jesus e a natureza espiritual. Então eles entraram com uma nova doutrina dentro da igreja. Mas basicamente o gnosticismo concordava com essa ideia de que o corpo é uma prisão para a alma. Porque, afinal de contas, a alma, para eles, a alma é boa, mas o corpo é? O que é o contrário de bom? Alma. A alma é boa, mas o corpo é mau. Eles diziam isso. E a alma boa não está conseguindo fazer o bem porque ela está presa dentro de um corpo ruim. E você vê muito cristão erroneamente repetindo isso. Que Jesus quer salvar. E era isso que eles diziam. Não tem problema o que você faz com o seu corpo. O importante é você conservar a sua alma. Isso é mentira. Porque na Bíblia, Deus quer salvar e o corpo. As duas coisas são sagradas. É lógico que, e a gente vai trabalhar isso durante o curso, quando Cristo voltar, o nosso corpo não vai para o céu do jeito que ele é, porque ele é físico, mas ele vai ser transformado. Então, dessa matéria do nosso corpo que a gente possui hoje, isso aqui não fisicamente, mas uma porção disso vai para o céu. Esse corpo vai sofrer uma transformação, se revestir daquilo que é incorruptível. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15. E o corpo não é mau, ele é uma criação de Deus, e Deus criou o corpo bom, a sua imagem e semelhança. O homem foi criado, não só a alma humana, mas o homem integralmente, tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Então, a gente tem um problema aqui, né? Porque essa visão da filosofia grega entrou na igreja no primeiro século e dizia: a alma é boa e o corpo é mau. Se a alma é boa e o corpo é mau, isso não afeta só a mim e a você, isso afeta Jesus também. Porque Jesus não foi homem? Jesus não tinha um... Ou não tinha? Tinha. Ele não teve fome? Não foi morto na cruz? Então ele tinha um corpo. Só que como que eu vou dizer para um gnóstico, né? O gnosticismo existe até hoje, tá, gente? Como que eu ia dizer para eles que Jesus era humano e tinha um corpo se ele era totalmente bom? Então, ou Jesus é totalmente bom, segundo essa visão, que não é nossa, tá? Estou explicando um conceito que existia na época. Ou Jesus é totalmente bom, e para ele ser totalmente bom, ele não pode ter maldade. Agora, se ele tem corpo, ele não era totalmente bom. Como que eles então vão defender essa doutrina, que foi uma heresia, né, que João combateu? Aí você vai lembrar, João diz na epístola dele: todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o anticristo. Você pode ler isso lá na 2ª epístola de João. O que significa negar que Jesus veio em carne? Por que o apóstolo João começou a carta dele, a primeira carta dele, dizendo assim, tão forte era essa ideia no Novo Testamento, tá? Deixa eu concluir aí, depois a gente lê o texto e vai ficar mais fácil. Tão forte se tornou essa influência, porque parece bonita, né? Filosofia, quando entra na igreja, parece coisa bonita, impressiona, e as pessoas compram a ideia rápido. Estamos trabalhando aqui em 1 Coríntios, lembra como Paulo está falando para eles?
Sabedoria humana não serve de nada para conhecer Deus. Essa é uma das ideias. Então, se o corpo é mau, segundo eles, então Jesus não pode ter tido corpo. O que Jesus era? É uma miragem, é um aeon, é uma força espiritual que se materializou, ensinou as pessoas, mas na verdade Jesus nunca foi plenamente humano como nós. Era isso que o gnosticismo teria que dizer para defender a sua doutrina. Porque se o corpo é mau e Jesus era bom, logo Jesus não poderia ter corpo. Se ele não tinha corpo, então o que ele era? Era um espírito que se materializou. Ah, tá bom. Então quem morreu na cruz? Não foi Jesus. Foi outro homem que morreu no lugar dele. Olha a confusão que uma escolha faz na doutrina. Os gnósticos, para defender essa ideia de que só a alma é boa e que o corpo é mau, precisaram dizer que Jesus não tinha corpo. Se ele não tinha corpo, foi alguém que morreu na cruz no lugar dele. E aí começa uma confusão danada. E dizer que Jesus não tinha corpo não é negar a sua natureza humana? Certo? Então é daí também, por isso que eu disse, os testemunhos de Jeová que não acreditam que Jesus é Deus, e isso é uma heresia, aqui é a mesma coisa, porque se eu nego que Jesus é homem, eu cometo uma heresia. Se eu nego que ele é Deus, eu também cometo uma heresia. Existe um princípio, eu falei que a aula de hoje ia ser embaçada, e nós estamos só no começo. Existe um princípio que foi definido no Concílio de Calcedônia que chama natureza, não é bem natureza a palavra lá que está lá, mas tudo bem. Hipostática de Cristo. Se você procurar hipostática, ele vai falar, não é natureza que ele diz, bom, mas serve, natureza serve. O que é isso aqui, ó? Jesus, ele era totalmente humano ou só uma parte? O que vocês acham? Pode falar, hoje é dia de errar. No domingo que vem não vamos errar mais, mas hoje é dia de errar. Jesus, ele era totalmente humano ou uma parte humana? Totalmente humano. Beleza. Então Jesus está ficando pequeno a luz aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui o gnosticismo. Jesus era totalmente humano, certo? Então a natureza de. Olha a nossa natureza aqui, não é? Corpo, alma e espírito. Vamos pensar em Jesus. A natureza de Jesus, então ele era 100% homem. Né? Beleza? Ele era Deus? Sim. Mas quanto que sobrou aqui para ele ser Deus? O que é 100%? Ó, o copo. Você encheu o copo até a boca. 100%. Sobra quanto que você pôr mais? Zero. Mas ele era Deus? Sim. Quantos por cento? 100%. Olha, vocês são bons, hein? Mas como que ele era 200% alguma coisa? Achei que ia ser mais difícil essa daqui. Agora vocês dizem. Gente, ó, isso aqui vocês não podem errar. Porque qualquer coisa fora disso é heresia. Nós somos 100% humanos? E quantos por cento divinos? Zero. Nós temos a imagem de Deus em nós, que foi dada na criação, e até alguns vão discordar disso, né? Porque será que quando Adão pecou, essa identidade divina se perdeu? Enfim, eu estou sendo bem honesto com vocês, mostrando que a teologia, quando entra nesse campo aqui, a gente não vai bater o martelo em muitas coisas, a gente tem que conversar e né, estudar mais. E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, essa é a verdade. Mas Jesus era 100% homem, sim, e ele precisava ser,
porque o sacrifício dele só é válido por ele ser humano. Se você até dizer, tá, 100% homem, 100% Deus, não é a mesma coisa que dizer que ele era 50% homem, metade Deus? Não pode ser. Isso é heresia. Jesus não era metade homem, ele era totalmente homem. Porque se ele era metade homem, qual parte que ele não tinha idêntico a nós? Né? Porque se você só é metade homem, existem partes da humanidade que não estão em você. Que parte? Jesus tinha fome, tinha sede, tinha sono, cansaço, foi morto, teve sentimentos como os nossos, chorou. Tudo isso. Então ele era totalmente homem como a gente. Mas ele era divino? Sim. Então, só um minutinho, Toninho. Ele traz em si as duas naturezas, unidas no mesmo ser, sem confusão, sem que uma atrapalhe a outra. Jesus, isso é chamado de natureza hipostática. As duas naturezas estão juntas no mesmo indivíduo, sem atrito, sem problema e sem confusão. Quando alguém te perguntar, Jesus era Deus? Era. Quando? Totalmente Deus. Mas quanto que sobra para ele ser homem? Ele, por outro lado, era totalmente humano. Como que você explica isso? Não dá para explicar. A nossa cabeça para aqui e não consegue entender. Assim como a gente fala da Trindade. Deus é um, não é? Mas ele é formado de quantas pessoas? 3. Pai, o Filho e o Espírito. São 3 indivíduos que compõem um ser divino. Isso não está além da nossa compreensão? De um certo modo, né? De um certo modo, porque a gente também é um só, mas não somos formados por mais de uma parte. Certo? Tá, então não esqueçam e não errem isso aqui, porque olha só, olha como que isso aqui tem um problema. O gnosticismo dizia que uma parte de Jesus era boa, essa daqui eu vou fazer um like aqui, ó. Uma parte de Jesus era boa, que era a alma, que é a parte divina ou o espírito, mas e o corpo de Jesus? Segundo eles, o corpo é mau. Então Jesus não poderia ser homem, porque ele não carregava uma parte má. Está vendo como cada escolha que você faz tem uma implicação? É muito fácil terminar a aula hoje, você fala, com base na EBD de hoje, que agora eu já sou doutor em composição humana, né? Eu fiz a EBD, eu já sou doutor, mestre. Viu, Toninho? Aqueles certificados ali não são para vocês. Né? Agora que eu já sou doutor, né, na composição humana, então eu digo que eu sou dicotomista. Essa escolha tem implicações. Ah, não, eu digo que eu sou tricotomista. Essa escolha tem implicações. E você precisa saber as implicações para que você consiga responder a respeito disso. Você ia fazer uma pergunta? Se você já não esqueceu, pode falar. Essa é a pergunta, uma afirmação. Eu vou encontrar problemas com o testemunho de Jeová. Eu faço, a Sé está falando, né? Tomai e comer, isto é meu corpo, da desfação de vós, parece de pecado. Faz para ele. Eles não negam que Jesus foi humano, mas eles negam que ele seja divino. Então ele é um semideus. Ele tinha o corpo, então, né? Ele foi gerado, quer dizer, ele foi gerado, está em outra coisa, né, que foi discutida nos concílios. Jesus, ele existe desde a eternidade ou em algum momento ele passa a existir? Nós não existimos desde a eternidade, fomos criados. Né? Mas Jesus existe. Você lembra do Evangelho de João, que é justamente um texto que, se você pega uma Bíblia da tradução da Torre de Vigia, né? Que é dos Testemunhos de uma tradução do Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, lá no Evangelho de João, que a gente conhece, no princípio era o Verbo estava com Deus, era Deus. Você olha na Bíblia deles, não diz isso. O Verbo era como um Deus. Eles minimizam a natureza de Jesus ali. E falam, poxa, então, o que tinha no passado era só o Pai. Era só o Pai. E um dia ele trouxe Jesus à existência como um ser semelhante a ele, mas inferior. E quando você diz que na divindade o Pai está acima, Jesus está abaixo e o Espírito Santo está abaixo ainda, isso é uma doutrina que chama subordinacionismo. Por quê? Porque você tem um subordinado ao outro.
Tem outras doutrinas que dizem que o Pai sempre foi o Pai, mas quando ele encarnou, o Pai virou o Filho e agora ele é o Espírito. Isso é chamado modalismo. Então tem um monte de doutrina, mas o que a gente entende biblicamente que é a doutrina ortodoxa? Deus é isso. E eles são 3 seres distintos. Essa é a divindade, são 3 seres. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas eles são igualmente divinos. Essa é a doutrina da Trindade, é um Deus em 3 pessoas, em 3 naturezas que coexistem, que interagem, que estão unidas. Isso é Deus, né? Então, para eles, e aí foi o que o Concílio de Nicéia entendeu, né? Que Jesus, ele não é criado por Deus como nós somos, ele é gerado. O que significa ser gerado? Ele é da mesma substância de Deus, mas ele existe eternamente. Não há um tempo no passado, eterno, por mais longe que seja, em que existia só o Pai. O Pai e o Filho coexistem e o Espírito desde toda a eternidade. Então, enfim, é o que eu estou dizendo. Quando a gente pega a Bíblia e lê, e até eu estava essa semana, o pessoal lá do serviço, o rapaz me ligou, né? Ele é do outro setor. Ele falou: você está ocupado aí? Eu falei: não. Ele falou: vem aqui que ele está com uma dúvida aqui da Bíblia, a gente queria a sua ajuda. Eu falei: tá bom. É bom ele ser conhecido assim, né, do serviço. Aí eu fui lá e eles estavam falando bem sobre vida depois da morte. Aí eu sentei lá, não, então quem estava conversando aqui, aí falou uns 40 minutos, né? Não fica pensando assim: pô, você tem 40 minutos sem fazer nada no serviço. É que eu trabalho na manutenção, então eu fico de plantão, né? Não era assim lá também na Pirelli, isso aí? Eu fico no plantão, então enquanto as máquinas estão funcionando, eu não posso parar a linha, eu fico no plantão, quebrou alguma coisa eu vou arrumar. E como eles também trabalham assim, a gente fica conversando e de olho na instalação. E eles falaram, e quando eles terminaram, eles falaram: o que você pensa agora? Eu falei: vamos lá na Bíblia. Aí abri uma Bíblia, começamos a ver os textos e tal. Aí o rapaz não conseguia ouvir, ele me interrompia a cada 2 minutos. Então é por causa disso. Aí ele começava a formular umas teorias muito loucas, assim, que eu nunca tinha ouvido. Eu falei: olha, fazer teologia não é tão simples assim. Você ouviu 2, 3 textos, fez uma associação aqui e lá e inventa uma doutrina que ninguém nunca falou. Isso tem implicações. Quando você levanta a mão e diz: então agora eu acredito que isso, por causa dessa conexão que eu fiz com o texto A e B, peraí. A gente não está descobrindo a América. A gente está falando de material que há 2000 anos e até mais, quando a gente pensa no Antigo Testamento, o ser humano está apoiado tentando descobrir. Assim, por que eu vou achar que eu sou a bolacha mais recheada do pacote, que eu vou chegar agora e vou ver alguma coisa que ninguém viu? Então a gente tem que ser humilde. Subir, como diz aquele ditado, subir nas costas daquelas pessoas que já dedicaram a sua vida com muito mais conhecimento que a gente, lendo a Bíblia nos originais, vivendo em função do estudo, que chegaram já em algumas conclusões e a gente tentando aproveitar o que eles já fizeram, vem estudar também sem se arriscar de inventar a roda, certo? Então, voltando aqui depois de tudo isso, a nossa composição pode ser essa. Ela é corpo, nós não negamos, e ela tem o lado imaterial, que é alma e espírito. O que é a alma? Né? O corpo é o que sangra, é onde circula o sangue, é o que você enche a barriga quando você se alimenta. A alma, desde a ideia antiga, é aquilo que se preocupa com as emoções. Então, quando você se entristece, não é o corpo que se entristece, apesar do corpo poder sofrer, né? Na última aula que a gente fez sobre a ira, do curso passado, lembra que a ira ela tem reflexos no corpo, nas emoções e na nossa relação com Deus. Então o que é a alma? A alma é, por exemplo, quando eu fico triste, feliz. É o meu senso de moralidade, do certo e do errado, que pode refletir no corpo. Mas o certo e o errado não está no corpo. O certo e o errado está na mente, na razão humana. É aqui que eu me alegro, que eu me entristeço,
que eu sinto amor pelo outro. Então esse campo do que não é tangível vem para cá. A alma se ocupa disso. E o espírito, se você acredita que ele é uma coisa distinta, ele é a minha parte que faz a conexão com Deus, com o sagrado, com o transcendente. Apesar de que a alma também é transcendente, né? Também vai além deste agora. Mas o corpo seria a maneira como eu percebo o mundo ao meu redor. A alma seria como eu percebo valores, virtudes e emoções, como as minhas sensações em relação ao meu redor. E o espírito seria como eu percebo aquilo que é divino. Para quem é dicotomista, já que espírito e alma são a mesma coisa, eles trabalham de modo semelhante, tá bom? Existem... Já foi a hora. A gente está falando sobre composição. Agora, de onde isso veio? De onde veio o seu corpo? De onde veio o seu corpo? Foi Deus que criou o seu corpo? Não. Foi ou não? Hoje é dia de errado. Domingo que vem não pode mais. Foi Deus que criou o seu corpo? O que você acha, Renan? Quem criou o seu corpo? Foi meu pai e minha mãe. Tem sentido, não tem? Quem que nunca teve pai e mãe? Não ia. Hã? Não, bom. Quem que nunca teve pai e mãe? Não. Quem deu a vida Não pro ia. corpo? Quem deu a vida pro corpo? Isso, vamos chegar lá. Mas quem não teve? Quem foi o único ser humano que não tinha umbigo? Quem foi? Quer dizer, dois, né? Não tinha. Quem que não tinha umbigo? Adão. Adão e Eva. Adão tinha pai? Não. Né? Como é? Tudo bem, tinha Deus. Né? Ele não nasce do ventre de Deus. Então Adão e Eva, e até Eva dá para a gente conversar, eu vou falar que Adão não tinha umbigo, certo? Ou não? Estou brincando, né? Mas o que é o umbigo? O umbigo não é a cicatriz de que um dia eu tive dentro da barriga da minha mãe? Adão não tinha umbigo, tinha barriga lisinha, tanquinho, né? Adão tinha tanquinho. Estou brincando aqui, mas é sério. Então, quem criou Adão? Deus criou Adão. Então, o corpo de Adão foi formado por Deus. E o seu corpo foi formado por quem? Tá vendo como que, ó, parece bobeira, mas não é. Eu estava conversando ontem com a Margarete sobre isso, né? Depois que acabou a festa do Felipe, a gente estava conversando, ela falou: nossa, meu, para de me fazer essas perguntas, não vai me deixando confuso. Mas é gostoso, estudar é bom. Então, assim, o nosso corpo foi formado pelos nossos pais. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade, essa condição. Foi Deus que determinou. Lá na criação, quantos equinos, né, família do cavalo, Deus criou? Um só? Dois. Um horse e uma égua. Criou vários, né? Quantos peixes? Um só? Um salmãozinho só? Vários. Quantas aves? E flores? Macieiras, limoeiros, vários. Mas da espécie humana ele fez quantos? O homem se distingue do restante da natureza porque ele é feito individualmente. E qual é a ordem que Deus dá para o primeiro casal? Se multiplicar. Isso, vocês vão reproduzir a criação. Deus podia ter enchido a terra de cara, igual ele fez com os peixes, com as aves? Podia, mas o que ele escolheu? Ele escolheu conceder ao ser humano, ao homem e à mulher, né, a capacidade de reprodução e de multiplicação. Então não temos nenhum problema em dizer que o meu corpo, quem gerou foi minha mãe. Porque essa é a condição que Deus concede ao ser humano, o privilégio de reproduzir aquilo que ele fez de melhor. Você consegue criar um cachorro? Você consegue criar sozinho, sem uma semente, sem terra, criar uma árvore de frutos? Mas você consegue criar outra vida? Consegue. É uma bênção de Deus, não estou negando isso. Mas a realidade é que Deus nos deu essa condição. Então, o meu corpo
Quem me dá? O meu pai e a minha mãe, pela fecundação, o espermatozoide no óvulo gera o corpo. Ok. Então a origem, agora eu não estou falando mais da composição, agora eu vou falar da origem. Vou tentar pelo menos falar da origem da alma, mas a gente ainda está falando do corpo. Origem. Meu corpo, quem me deu? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Minha alma, quem me deu? Deus. Quem acha que é Deus? De novo. Aí, olha as teorias. Vai lá, eu gosto de fazer pergunta, né? Tá bom, se Deus me deu a minha alma, vocês querem trabalhar com isso aqui separado ou junto para ficar mais fácil? Junto a gente só tem que pensar em duas coisas, separado a gente tem que pensar em três. Vamos trabalhar aqui para ficar mais fácil, porque aí quando a gente responder a respeito de uma, a gente também está respondendo a respeito da outra. Meu pai e minha mãe me conceberam no meu corpo, porque foi assim que Deus escolheu. A minha alma, então, aí tem essa discussão sobre o aborto, né? Por exemplo, quando é que pode fazer o aborto? E aí a ciência, os conservadores, os liberais estão discutindo que momento é que aquele feto realmente é vida. Que momento? Será que depois, até uma semana dá para matar? Por que não dá para matar? Porque a gente já entende o quê? Não é o corpo do jeito que a gente vê, poxa, mas aquilo já é uma célula, né? O espermatozoide já fecundou o óvulo e aí em uma semana aquilo já começa a se multiplicar, dá ali logo um mês, já tem menos de um mês, já forma, né, o dorso lá, a espinha da onde vai vir toda a parte nervosa do corpo e tal. Mas essa discussão, né, sobre o aborto, talvez você nunca pensou nisso. Quando é que aquele indivíduozinho minúsculo, que pesa gramas, que tem o tamanho de, sei lá, a cabeça de um alfinete ainda, na primeira semana, dentro do ventre da mulher, já tem uma ou não? Ou vai ter quando nascer, ou vai ter a partir dos terceiros meses? Pode falar, gente. Eu também acho que já tem. De onde veio? De Deus? Aí, olha as teorias. Tem uma teoria que é chamada, falando sobre a origem da alma, tá? Veio de Deus. Tem uma... Você acha que Deus criou essa alma especialmente quando aquele casal teve a relação sexual, né? Por isso que o sexo é uma coisa sagrada, uma bênção para ser feita dentro do casamento. Porque quando um casal, vou falar uma coisa bem feia aqui, tá? Quando um homem ou uma mulher vai para uma balada, se junta com outra pessoa, tem uma relação sexual sem nenhum compromisso, de pé, no canto da festa, desculpa, tá? O linguajar, mas para vocês entenderem. No banheiro, sujo, com gente entrando e saindo, e aquele casal tem uma relação sem compromisso nenhum. E aquela mulher engravidou. O que Deus tem que fazer ou está fazendo lá no céu por causa dessa sujeirada? Você está percebendo? A nojeira do comportamento do pecado e o compromisso de Deus com a vida, apesar da condição humana. Então a gente aí começa a enxergar muita coisa, mas assim, tem uma doutrina que chama pré. O que é pré? Aqui nenhuma palavra aqui tem menos de 20 letras. Pré-existencialismo. Qual que é essa doutrina? Deus tem um banco de dados de alma lá no céu. Um estoque de almas. Que já foram criadas quando? Muito tempo atrás.
E aí, a ideia essa ideia ela é um pouco defendida, mas é biblicamente não há base para defender essa ideia. Mas muita gente acredita nisso. Deus tem aquele, o que você falou? Estoque. O estoque de almas lá no céu. E aí quando aquele casal nojento, ou aquele casal abençoado, dentro do casamento, decide ter um filho, Deus vai lá no estoque dele. O filho do, que ele já sabe, né? Pega a alma do estoque e envia para aquele indivíduo que está começando a se desenvolver na barriga da mãe. Essa é a doutrina do pré-existencialismo. A alma já Pré-existe. certo? A segunda, que é a mais famosa, que eu acho que a gente está nela, chamada criacionismo. Não é o criacionismo que você pensa, eu sou criacionista porque Deus criou tudo. Não é esse criacionismo de Gênesis. Não é o criacionismo do planeta e do universo. É da alma. Tá? Então também é chamado de criacionismo. A pessoa pode ser criacionista no sentido de ler Gênesis 1, 2, 3 e dizer Deus criou todas as coisas, mas sou pré-existencialista no que diz respeito à origem da alma. O que é o criacionismo? Quando o casal, aí eu vou deixar de lado aquela coisa negra, o exemplo que eu estava citando, mas quando o casal, unido em matrimônio com a benção de Deus, escolhe ter um filho, e Deus, lógico, se alegra com isso. O casal tem a relação sexual, há a fecundação, então o pai e a mãe estão dando o corpo, e aí Deus já tinha o estoque, ele cria no instante da fecundação uma nova alma e envia. Essa é uma segunda hipótese. Então, tinha um banco de dados, ele puxa uma e envia para aquele corpo que acabou de se formar. A segunda hipótese é que Deus cria na hora a alma quando o corpo é gerado na fecundação. Acho que a maioria está por aqui. Mas escolher isso aqui também tem implicações. E tem uma outra que é chamada traducionismo ou traducionismo. Alguns põem traducionismo ou traducianismo. O que é essa terceira? Essa daqui vai dizer que, assim como o corpo é entregue pelo pai e pela mãe, a nova criatura, a alma também. O traducionismo diz que pai e mãe não fornecem para um novo indivíduo só corpo, mas fornecem também a parte imaterial da alma e do espírito. Por quê? Com base em que eles se apoiam nisso? Lembra que eu falei, eu não sou traducionista, tá? Eu sou criacionista, mas de novo, eu não quero ficar influenciando vocês com o que eu penso. Ele tem que estudar. Estou dando aqui para vocês, olha o campo, né, que existe. Eu acredito que Deus cria cada um individualmente, mas eu vou explicar o desafio também dessa posição, que ela não responde todas as questões. É o que eu falo. Eu tenho uma tendência ao dicotomismo. Acredito, mas tem hora que o tricotomismo responde melhor. Tem hora que o dicotomismo não responde tudo. Eu sou criacionista, mas tem hora que parece que esse aqui responde melhor. Então, acho que a gente é aberto, a gente ainda está tentando descobrir. Existem coisas que Deus não deu pleno conhecimento e entendimento para nós, tá? Então, voltando aqui, o traducionismo diz o seguinte: Deus não criou Adão? E aí alguém falou, lá foi você, né, Francisco? O que Deus fez? Quem é o doador da vida? Foi o comentário que você fez? Quem deu a vida, né? A ideia é quando a gente lê Gênesis 2, não parece que Adão é um boneco? Primeiro você fala que Adão não tem umbigo, agora você fala que ele é um boneco. Estou tentando ser. Assim, eu estou imaginando, se a gente estivesse lendo a Bíblia pela primeira vez, o tipo de pergunta que as crianças fazem para a gente. Você sabe o lugar mais difícil de você dar aula é para a criança. Que eles fazem aquelas perguntas que você nunca imaginou. Aquelas perguntas honestas e profundas, assim, tipo, cara, nunca pensei nisso na minha vida. Então, você lê Gênesis, né? Deus já tinha criado o ser humano no capítulo 1, mas o capítulo 2 retoma
os versículos 26 e 27 do capítulo 1 e faz uma explicação detalhada. E aí o texto diz aqui, no versículo Gênesis 2, sete. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Você já fez um boneco na praia? Né? Bem, de areia, tá? Mas se fosse na terra, o que você faz? Você faz o boneco, como que ele fica? Fica boneco, parado lá. Né? Deus forma o homem do pó da terra. E como que Adão está? Tipo assim, é aquela... É melhor do que aquela obra de arte do Tônio da Lua, né? Quem lembra daquela Mulheres de Areia, né? Aquela novela, aquele... Deus faz o Adão. Eu estou tentando imaginar com a minha cabeça, tá? Deus faz o Adão no pó da terra, mas o Adão está se mexendo? Não. Está parado. Deus não molda só o exterior do Adão como um boneco que é maciço. Tudo exatamente como nós somos está formado por Deus. Está formado. E aí, se cortasse aquele boneco pelo meio, ia ter coração lá dentro, só que está parado. Ia ter tudo lá, só que está estático, inanimado. Que momento que o Adão... Deus sopra o fôlego. Certo? Então, o que o versículo diz: formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o que ele se tornou? Leiam. Ser vivente. Um ser vivente, ou nas versões mais antigas, uma alma. Então a alma de Adão, o corpo de Adão vem de quem? De Deus. Usando a terra, mas Deus que faz. A alma de Adão. Aí, no capítulo 5, né, eles vão cair em pecado e tal. Desculpa, no 5 não, no 4. É melhor o 5, que a gente vai entender melhor. Capítulo 5. Eles caíram em pecado no capítulo 4. Caim matou Abel, aí no 5 vai dar a genealogia. Aí diz assim, ó, 5:1. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, quem criou? Deus. A semelhança de quem? De Deus. 2. O homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou ele 7. É interessante, eu não apoio, não sou adepto dessa visão, que eu não apoio, mas ela tem coisas interessantes a nos dizer. Porque Adão é formado à imagem de quem? E 7 é formado à imagem de quem? De Adão. Então é interessante que a Bíblia trata isso, né? Adão, o primeiro homem, traz a imagem de Deus. Traz a imagem de Deus. Meu Pai do céu. Traz a imagem de Deus. Mas quando Adão e Eva têm o seu filho, ele traz a imagem de quem? De Adão. É lógico que Abel e Caim também, né? Mas o texto da genealogia está no capítulo 5 e ele se concentra na linhagem que vai seguir com a promessa. Adão carrega a imagem de Deus, mas 7 carrega a imagem de Adão. É verdade que 7 tem a imagem de Deus? É, porque todo ser humano carrega esse lado, né, que nos assemelha a Deus. Mas algumas pessoas discordam disso. Vão dizer que o pecado que pega Adão e Eva compromete essa imagem, e agora todo mundo, e aí vai lá o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, né? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos aqueles que não pecaram segundo a transgressão de Adão. Então quer dizer que Adão e Eva tinham em si essa imagem idêntica de Deus, mas o pecado mancha, macula essa imagem, e agora, já que 7 é feito à imagem de Adão, ele é feito com a imagem já deteriorada.
E assim vai ser por todas as gerações até chegar na nossa vez. Nós carregamos uma identidade divina, mas essa identidade estaria corrompida por conta do pecado que Adão comete. O traducionismo se apoia nisso e vai dizer que, para a gente terminar, vai dizer que os pais não são responsáveis só pelo corpo da criança, mas também pela alma. Porque Deus soprou um fôlego em você. Em quem? Em Adão. Então, Adão, sim, foi feito assim. Mas Deus entregou ao ser humano o potencial de enviar para os seus gerados tanto corpo como alma e espírito. Isso para eles funciona bem para defender a doutrina do pecado original. Eu quero ver se na semana que vem vai ter menos gente aqui. Eu falo, Jesus, achei que a gente ia chegar lá, ia saber como que a gente ia para o céu. Lucas encheu a gente de teologia, de nome. Mas é hoje que é pior, tá? Mentira, né? É daqui para pior. A doutrina do pecado original. O que é a doutrina do pecado original? Adão pecou, e quando ele teve Caim e Abel, ele não transmite para Caim e Abel só essa natureza maculada por conta do pecado, mas o pecado dele mesmo. Não tem aquela discussão? Vou fazer uma pergunta mais difícil. Um bebezinho quando nasce, vou usar o Samuel, que é o exemplo mais, a criança mais novinha que tem aqui. Não vou usar o Samuel não, porque eu preciso fazer uma comparação ruim. Vou usar o bebezinho quando nasce. Eu tenho um filho hoje com a Marga, um outro filho. E esse filho vem a falecer. Pequenininho. Ele vai ser salvo ou condenado? Salvo. Isso. Então, toda escolha que a gente faz, você tem que ter base. Porque senão você vai ser engolido. É fácil a gente responder. É alma e espírito. É 3 coisas, é 2 coisas. Deus cria, Deus não cria. É fácil a gente levantar a mão e apoiar uma visão. Mas se você estiver conversando com alguém que tem fundamento bíblico, ele vai te pôr uma outra pergunta, que nem eu falei que aconteceu no serviço. O rapaz do serviço chegou e falou, eu acredito nisso. Aí eu perguntei outra coisa, ele falou, sobre isso eu acredito nisso. Eu perguntei outra, ele falou, sobre isso eu acredito nisso. Eu falei, não dá. Não dá porque a primeira coisa que você optou não concorda com a segunda, que não concorda com a terceira. Se você acredita naquilo, aqui você tem que acreditar de outro jeito. Por causa disso, ele tem razão. Ele estava cheio de convicções, mas elas eram conflitantes entre si. Então, qual que é a ideia do pecado original? Eu também acredito. Bebezinho, Samuel, Deus que me perdoe, viesse a falecer hoje, Jesus vai salvar. Olha só o impacto dessa afirmação. Ele já aceitou Cristo como Salvador? Se ele não aceitou a Cristo como Salvador e ele vai ser salvo, significa que existe um outro jeito de entrar no céu sem ser por Jesus. Ou não? Existe. Não existe? Não existe, é verdade, não existe. Mas se a criança não aceitou a Cristo por meio do Evangelho, e ela nem tem como, por causa da idade, e ela vai ser salva, então como ela vai entrar no céu se não é pelo Evangelho de Cristo? Ela não está sendo salva por um outro modo que não é Cristo? Não parece? Exatamente. Então, eu quero mostrar para vocês que a gente precisa ser humilde ao buscar conhecimento. Então, o que é a doutrina do pecado original? Adão e Eva, por terem pecado, quando geraram Abel e Caim, não passaram para Abel e Caim só o seu gene, só o seu corpo, a cor do olho. Não passaram só isso. Passaram para ele também o pecado que ficou enraizado. Então Abel e Caim, quando nasceram já condenados e precisavam ser salvos. É por isso que se batiza crianças. Doutrinas, especialmente a doutrina católica,
boa parte dos calvinistas, né, que são os presbiterianos, eles batizam bebês. Por conta dessa compreensão de que o pecado de Adão está incutido e vindo dentro de cada pessoa. Eu também não acredito nisso. Eu acredito que Jesus disse: as crianças, é verdade, não têm ainda a capacidade de escolher o Evangelho, e é difícil dizer, elas vão ser salvas por não ter pecado. Então ela vai ser salva pelas próprias obras dela. Isso não é uma heresia? Alguém vai ser salvo pelas próprias obras? Não. Está vendo? Cada afirmação que a gente faz tem um peso, tem implicações. Eu acredito que a criança vai ser salva. Tá, ela aceitou a Cristo? Não. Então por que ela vai ser salva? É porque ela ainda não pecou. Se ela não pecou, é porque as obras dela são boas. E se ela vai para o céu sem Cristo porque as obras dela são boas, logo ela será salva pelas próprias obras. Isso é uma heresia. Toda decisão que você toma sobre qual caminho você vai escolher tem um resultado, tem um impacto, faz compromisso com outras verdades que muitas vezes podem ser conflitantes na Bíblia. Então, o traducionismo se apoia nisso, que corpo e alma estão sendo passados de pai para filho, e por isso que o pecado original passa de pai para filho. Tá bom? Falei, não respondi muita coisa, mas qual que é a ideia, gente? Deixa eu finalizar isso aqui. Por que eu estou falando disso na aula de hoje? Porque quando a gente morre, o que acontece com o corpo? Vai fazer a exumação de um cadáver depois de um ano, o que tem lá? É o que a Bíblia diz: o pó volta para a terra, volta a ser pó, o corpo volta a ser pó. A alma, cadê? Ela é imaterial, logo a gente não vê, então aconteceu alguma coisa com ela. E se essas duas coisas são uma coisa só, se esses dois elementos imateriais da nossa natureza são uma coisa só, significa que eles estão juntos em algum lugar. Mas se eles são três coisas, eu já posso ter três destinos. O corpo se decompôs, a alma foi para um lugar, e se o espírito é outra coisa separada da alma, ele pode ter ido para outro lugar. Isso também vai ter os seus desdobramentos. Deixa eu ver. Eu anotei algumas coisas aqui, mas... deixa eu só falar mais uma coisa pra gente, que aí na semana que vem a gente não fica mais nesse negócio aqui. Porque imagina, né? Se eu falar que na semana que vem a gente continua esse assunto, ninguém vê. Tem uma doutrina chamada aniquilacionismo. Aniquilacionismo, que vem de... O que é aniquilar? Exterminar, acabar. Isso. A gente falou sobre a composição do ser humano, o que eu sou. Agora a gente estava falando de onde eu vim. Minha alma veio de onde? De Deus, dos meus pais. E aí eu vou deixar em aberto aqui, tá? Vai estudar. Deixei as três hipóteses aqui. Agora, sobre o destino, né, que eu estava falando, se cada uma vai para um lugar, vou terminar aqui rapidinho, se cada uma vai para um lugar, a gente começou a aula falando do que eu sou, depois a gente falou de onde eu vim e agora para onde eu vou. O corpo volta para o pó, a alma é o que a gente vai construir ao longo das nossas aulas, e o espírito também, né? O que acontece aqui, ó? Depois que eu morro, onde fica o meu corpo? O aniquilacionismo, ele é uma dessas ideias do destino. Para os aniquilacionistas, não existe uma condenação de sofrimento eterno. O que a Bíblia está prometendo? Jesus diz que no último dia ele volta e quem aceitou a graça dele será e vai desfrutar disso aonde? No céu, ou no curso a gente vai falar o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Vamos falar sobre essas maneiras que a Bíblia descreve esse novo lugar, esse paraíso.
Ok, os salvos serão recompensados. E os que não são salvos, que rejeitaram a graça do perdão de Cristo, o que vai acontecer? Banidos da face do Senhor, exterminados para sempre da sua presença. E aonde eles vão ficar? Vagando por essa terra, soltos pelo universo. Jesus envia eles para onde? Para o inferno, né? O aniquilacionismo não crê nesse estado de sofrimento eterno. Deus envia eles, mas mata, aniquila a alma. Então, para os aniquilacionistas, não existe um estado de sofrimento perpétuo. Quem for salvo vai receber recompensa e galardão, mas quem for condenado, acabou. E isso nega a imortalidade da alma. O corpo morre. Jesus morreu. A alma morre. Biblicamente falando, não morre. A alma e o espírito não morrem. São, portanto, imortais. Biblicamente, a alma e o espírito são imortais. Deus um dia criou, e aí, a discussão é grande sobre quando, como essa criação da minha alma aconteceu, mas, e tinha até mais coisa para falar sobre aqueles 3 tópicos anteriores, mas não tem tempo. Mas a alma ela é imortal. O aniquilacionista diz: não, a alma é mortal. A alma morre. E quem participa principalmente dessa doutrina aqui são os adventistas, testemunhas de Jeová. Se você for assistir um vídeo daquele Rodrigo Silva, né, o arqueólogo, ele vai dizer: não existe sofrimento eterno. Quem vai ser lançado no inferno é o diabo e os demônios. As pessoas condenadas vão virar pó, fumaça, vão sumir. Deus consome e aniquila essas almas, e assim, não é que a gente torça pelo sofrimento das pessoas, não é isso, mas no final das contas valeu a pena, porque você não vai para o céu, mas também você não vai pagar preço, né? Você vai subir, acabou, você não vai ter, a condenação é você deixar de existir. Então, se você não seguiu Cristo, fez mal a vida toda, matou os outros, mentiu, roubou, fofocou, adulterou, estuprou crianças, degolou gente, foi um homem, sei lá, o Hitler, no último dia depois do juízo, a alma dele, some, valeu a pena ele fazer o que ele quis fazer. Essa doutrina não é bíblica, lembra? Ortodoxo e não ortodoxo. Essa é uma das razões pela qual os adventistas são considerados uma heresia, uma seita. Não só por isso, né, mas por ter outro livro, considerar outro livro, como o livro sagrado também, a inspiração de Ellen White, mas enfim, o aniquilacionismo é rejeitado, tá bom? Assim, por 99% da cristandade. A alma, ela não será aniquilada, a alma é perpétua. E se você não for salvo para herdar o céu, a sua alma continuará viva aonde? Até quando? Para sempre sofrendo. Que é a expressão que Jesus usa: o lago de fogo e enxofre. E o fogo apaga? Não apaga, ele se consome eternamente, onde há dor, ranger de dentes. Há sofrimento lá dentro, e acho que o ranger de dentes não é do diabo. Está falando de gente mesmo sofrendo. Tá bom? Nesse mundo, para a gente viver de acordo com Deus, o nosso corpo, no caso, tem uma grande responsabilidade e um compromisso, né? De trabalhar para dar um destino bom, um final feliz para a alma e para o espírito. E para isso nós precisamos da terceira trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, totalmente. O Francisco fez um bom comentário para a gente encerrar, para que não fique uma aula assim cheia de teoria. E eu vou repetir aqui o que ele falou, né, com as minhas palavras. Antes que a gente pense que a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, esses 2 elementos, a minha alma e o meu espírito, eles estão manifestando por meio do meu corpo. Então, quando você fica com raiva de alguém, a raiva nasce aonde? Mas o murro que eu dou na pessoa, quem dá?
O ódio, a ira, aí Jesus diz, né? É o que sai do ser humano, as prostituições, a corrupção, a imundícia, a imoralidade sexual. Isso é o que contamina o homem e sai pela boca. Não é o que entra e contamina, é o que sai. Então, a minha imundícia brota aqui. E o pecado é na... Tá certo? O pecado nasce aonde? Ezequiel diz assim: a alma que pecar, esta... Onde que nasce o pecado? Mas ele se manifesta no corpo. Então, tudo aquilo que eu faço de mal com o meu corpo é porque lá dentro de mim já está. A prostituição e imoralidade é feita pelo corpo, mas ela nasce na alma. E é impossível eu ter, ao contrário do que os gnósticos diziam, é impossível você ter uma alma pura num corpo corrupto. Se você olha para mim e tudo que eu mostro é podre, significa que a minha alma é podre. Não tem como ser o contrário. Então, o que o Francisco disse, né? Deixar o senhor fazer um comentário. O que o Francisco disse é: olha a importância de se cuidar do corpo. Porque o corpo é a minha manifestação visível do que eu tenho lá dentro. Então, essa ideia de que não tem problema. Aí eu não quero entrar no mérito aqui de faz tatuagem ou não faz tatuagem, fuma ou não fuma, bebe ou não bebe. Pensa por você mesmo que o que o seu corpo, qualquer coisa, o modo de falar, o linguajar, o trato com os outros, tudo isso que eu manifesto com o meu corpo é resultado do que eu tenho dentro de mim. Então é preciso sim cuidar do corpo, não só pelo cuidado, não só pela estética, não só para ter uma vida longa sem doença, não é por isso, mas porque o meu corpo demonstra o que eu tenho dentro de mim, e vai ser impossível Deus salvar a minha alma se o meu corpo for corrupto, porque ele é só um reflexo do que eu tenho aqui dentro. Fala, senhor. É a questão do corpo vai agir, mas está tendo um comando. Você pega um revólver e aí do nada. Não, o corpo está apertando aquele gatilho, mas vem que alguma coisa aqui na alma. E muita gente até fala assim: não, eu dei o tiro, mas não fui eu que dei, foi o foi o inimigo que me fez fazer. É uma tentativa de dizer: eu fui controlado e ele controla o quê? Meu corpo. O meu corpo, mas quem estava no comando não era a minha alma, era o diabo. Não, você é responsável pelas coisas que você faz, tá bom? Muito bem, vamos finalizar.